fazer, nem nada a dizer. Perderam um amigo melhor. E agora calou quem tanto falou, e assim foi que tudo acabou. Os planos sonhados e agora frustrados se foram quando ele morreu. A dor no jardim, a tristeza sem fim. Oh, como a noite custou para mim. Raiou o dia e a noite chegou ao fim. A tumba então se abriu e a fé ressurgiu. Despontou, enfim, a vida então brilhou quando o dia raiou. O anjo, a visão, o ser em sua mão, as bodas, a água e o pão, mas tudo passou, a turba levou o filho que amava e criou. Na hora da morte, tentando a sorte, disseram ele é tão comum. No entanto, Maria sabia e sentia que o seu filho ressuscitaria. Raiou o dia e a noite chegou ao fim. A tumba então se abriu e a fé ressurgiu. Despontou, enfim, a vida então brilhou quando o dia raiou. Raiou o dia e o sol despontou, enfim. Então brilhou quando o dia raiou. Raiou. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui. Os rostos começam a ser conhecidos. O Senhor tem visitado essas pessoas na casa delas, Senhor. Tem olhado tudo que elas fazem, a angústia desses corações, as alegrias, os planos que eles têm para o futuro. Muitas vezes, como vacila a fé dessas pessoas. Como cada um deles tem tido uma luta, cada um numa intensidade diferente, como o Senhor os tem convidado e chamado, e hoje, Senhor, não há dúvidas de que o seu coração de Deus, de Pai, está rejubilante de alegria, porque eles estão aqui na sua casa. Ó Senhor, derrama essa alegria e esse júbilo sobre nós, e ajuda-nos, Senhor, a enxergarmos o Senhor na sua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Muito bem, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Vamos abrir a Bíblia em João, no Evangelho de João, capítulo 4. E nós vamos ler do verso 46 até o 48. João 4, do 46 até o 48. Eu quero convidar você sempre a prestar muita atenção na leitura da Bíblia, porque esse livro precioso transforma a nossa vida e nos impacta. E você vai percebendo isso à medida em que a palavra de Deus é cantada, à medida em que ela é falada, e ela é um livro poderoso que está à sua disposição na sua casa. João 4, 46, 47 e 48. Dirigiu-se de novo Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e milagres, de modo nenhum crereis. Essa é a história de um homem que tinha de tudo, um homem rico, com uma boa profissão, um homem importante, projeção na sociedade, um homem de fama, com roupas bonitas, carros bonitos, segundo o que se usava na época, uma casa maravilhosa, muitos empregados, um homem que mandava gente, um alto oficial do rei. Ele tinha de tudo até o momento em que o filho dele ficou doente. Não era uma doença simples, era uma doença seríssima. Por isso, quando a gente tem de tudo e alguém na família fica doente, um filho, alguém que a gente ama tanto, as coisas todas perdem o sabor. Quando alguém que a gente ama está sofrendo, está à beira da morte, tudo mais na vida perde o sabor, e a gente não consegue pensar em outra coisa, e a gente rapidamente daria tudo. Por isso, no passado a gente ouvia falar muito de pessoas, e a gente dizia, as pessoas diziam: olha, fulano era tão rico, perdeu tudo por causa de uma doença. Porque as pessoas gastavam todo o dinheiro, e ainda hoje se gasta, muita gente gasta tudo que tem e o que não tem por causa de problemas de saúde. Quando alguém que a gente ama fica doente, a gente faz de tudo, e aquele homem fez de tudo. Ele investiu muito dinheiro procurando médicos da época, procurando os tratamentos mais modernos da época, os médicos mais famosos. Mas para cada médico que ele chegava, cada tratamento que ele buscava, o médico olhava, examinava, via exames, chacoalhava a cabeça e dizia: para o seu filho ser curado, só se acontecer um... Olha, eu achei que está um pouquinho melhor hoje a resposta de vocês, mas ainda está insuficiente. Só se acontecer um... Puxa, agora eu gostei. Agora quem está em casa ouviu vocês respondendo. Vamos ver se durante esses dias aqui vocês estão vindo, vão dar para mim uma resposta logo de cara assim, sem eu falar nada, né? E durante todo o nosso programa. Um milagre. Só se acontecer um milagre. E ele corria para outro e ouvia a mesma coisa, e para outro e a mesma coisa, a mesma coisa. Eu tenho uma pergunta para você. Você acredita em milagres? Sim ou não? Sim. Acredita em milagres? Sim. Então quer dizer que se alguém da sua família estivesse doente, muito doente, à beira da morte, se alguém de repente, o seu filho, sua mãe, a pessoa que você mais ama na vida, ficasse doente, você começasse ao médico, e médico após médico dissesse para o seu querido ficar bom, só se acontecer um milagre, porque a ciência não pode fazer mais nada por ele. Já que você acredita em milagre, você diria: oh yes, é isso mesmo, maravilha, eu acredito em milagres. Falou com a pessoa certa. Se é só acontecer um milagre, estou bem. É isso ou não é? Não? Ué, mas você não disse que acredita em milagre? Você acredita ou não? Sim. Ué, então por que você não ficaria contente? Se você acredita em milagre. Eu tenho uma outra pergunta para fazer para você. Já que a gente está falando sobre milagre, você acha que hoje acontecem milagres do mesmo jeito, na mesma proporção que acontecia na época de Jesus? Sim ou não?
Sim ou não? Eu estou ouvindo um são, porque está sim e está não, né? O negócio está dividido aí. Vamos lembrar de alguns milagres de Jesus. Jesus curou um cego de nascença. Você tem visto pessoas sendo curadas cegos de nascença? Jesus curou um leproso, tocando a mão nele, e a pele dele se restabeleceu ali diante dos olhos das pessoas. Aliás, noutra feita Jesus curou 10 leprosos de uma vez só, e só um voltou para agradecer. O Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias de morto, e aí na hora de abrir o túmulo, ainda as irmãs disseram: Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal, estava ficando podre o corpo de Lázaro, e Jesus o retirou da prisão vivo, respirando. E eu quero perguntar para você de novo: os milagres hoje acontecem do mesmo jeito, na mesma proporção da época de Jesus? Sim ou não? Agora mudou, né? A resposta mudou, né? Eu quero perguntar para você, você vê que eu não respondi nada para você, eu só estou perguntando, mas eu quero perguntar uma outra coisa: se não acontece, por que não acontece? Falta alguma coisa? O que que falta? Eu estou perguntando, você também em casa, eu sei que você está respondendo, né? Falta o quê? É isso mesmo? Então vou apresentar para você um quadro interessante. Pelo que você acabou de me dizer, essa equação é verdadeira. Mais fé, mais milagres. Menos fé, menos milagres. Certo ou errado? Certo? Quanto mais fé, mais milagres. Quanto menos fé, menos milagres. Certo ou errado? E esse certo de vocês foi diminuindo. Eu acho que é uma certa falta de certeza. Mas eu gosto de perguntar, eu gosto de questionar. Sabe por quê? Nós formamos conceitos na nossa mente. Esses conceitos que nós formamos nos acompanham, e eles influenciam na nossa fé, naquilo que a gente pensa de Deus e naquilo que a gente espera que Deus faça. Você vê que nós já perguntamos um monte de coisa e questionamos aqui, e você foi passeando da sua mente, e num momento você respondeu seguramente um sim, e daqui a pouco você respondeu seguramente um não. E aí você mudou, e agora eu fiz uma outra pergunta, e você foi, e eu digo: bom, então mais fé, mais milagres, menos fé. E eu quero que você leia comigo um trechinho da Bíblia. Esse texto que aqui está, ele está em Lucas, no capítulo 1, verso 6. Aí diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Aí diz o seguinte: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Mas tinha um problema com eles: não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Você prestou atenção no que fala a respeito desse casal? Primeiro, o nome dele Zacarias e o nome dela Isabel. Zacarias era um sacerdote, portanto ele era um pastor daquela época, um sacerdote, e Isabel era filha de sacerdote. Como os sacerdotes tinham grupos, turnos, o turno de Zacarias era o turno do sacerdote Abias, por isso ele era do turno de Abias. Ele fazia parte daquele grupo de sacerdotes. Era um sacerdote casado com uma filha de sacerdote, um pastor casado com uma filha de pastor. E tem mais, a Bíblia diz, e nós acabamos de ler, descreve exatamente quem era Zacarias e quem era Isabel. Aí diz que os dois eram assim, justos diante de Deus, e eles viviam irrepreensíveis em todos os preceitos e em todos os mandamentos de Deus. Eles eram gente de fé, sim ou não? Gente de fé, sim ou não? Sim, eles eram gente de fé, eram gente que era justa diante de Deus. Alguém para ser justo diante de Deus e viver irrepreensivelmente diante dos preceitos e mandamentos de Deus, é alguém que comparece diante de Deus todos os dias e que pede perdão para Deus, descreve os seus pecados, confessa os seus pecados todos os dias diante de Deus. Eu tinha sempre um problema comigo. O meu problema era pregação, pregar. Porque quando eu vinha para pregar, eu já entrava para pregar me sentindo derrotado. E eu me sentia derrotado por causa dos meus pecados, porque eu sou um pecador.
Todo dia, quando eu termino o dia, eu olho para Deus e digo: Senhor, eu fracassei nisso, fracassei naquilo outro, eu devia estar melhorando nisso, melhorando naquilo, e eu tinha um problema para pregar, porque quando eu subia no púlpito eu pensava: quem sou eu para falar para essas pessoas que aqui estão? Até um dia que eu recebi uma cartinha de uma pessoa que eu amo muito, uma senhora, uma velhinha, muito espiritual, ligada com Deus, e ela me mandou uma cartinha, e na cartinha dela dizia assim: Fernando, quando você pecar, corra para os braços de Jesus e confesse os seus pecados para Ele, e você vai sempre poder pregar com intrepidez. E daquele dia em diante eu descobri como eu tenho poder para pregar com intrepidez a palavra de Deus, e como eu posso ser justo diante de Deus, estar irrepreensível diante dos preceitos e mandamentos do Senhor, quando eu confesso os meus pecados para Jesus, e eu lanço sobre Ele a minha ansiedade, os meus problemas. Aí Ele zera, Ele apaga. Aliás, Ele não apaga os meus pecados, Ele simplesmente pega a folhinha onde eles estavam escritos, e Ele arranca e joga no fundo do mar, e Ele diz que os meus pecados vão para o fundo do mar, e Ele diz que esquece. Eu tenho um amigo que usa uma figura assim, eu gosto demais, diz assim: quando eu confesso os pecados para Deus, digo: Senhor, eu caí de novo, e o meu pecado foi esse, o Senhor me perdoa? E Deus diz: perdoa, filho. Mas do que é mesmo? Ele diz: Senhor, eu vou pedir de novo perdão, é isso que eu fiz, o Senhor entendeu, Senhor, o Senhor me perdoa? Perdoa, filho, mas do que é mesmo? Eu não me lembro. E você pode repetir 1 milhão de vezes, porque Ele diz que Ele se esquece dos seus pecados. Isso resolve o meu problema, porque eu posso pecar o quanto eu quiser, no final do dia é só confessar para Deus e está tudo zerado. É ou não é? Não. Aí eu tenho um outro amigo que ele diz assim: existe uma diferença entre pecador e pecadeiro. Pecadeiro é aquele que peca deliberadamente, sabendo, querendo e pensando: Deus perdoa mesmo. Para isso não tem perdão. Zacarias e Isabel, gente de fé, justos e irrepreensíveis, vivendo de acordo com os preceitos e mandamentos do Senhor, gente de fé, mas eles oravam por um milagre. Sabe como é que aconteceu com eles? Aconteceu assim: eles se casaram, eram jovens ainda, e se casaram, eles se amavam e tudo, um pastor casado com a filha de pastor, e aí esperavam logo depois, porque naquela época não tinha método anticoncepcional, eles nem queriam fazer aquilo, porque no pensamento e na cultura deles, quanto mais filhos, isso era sinal de mais bênçãos de Deus. E aliás, se não tivesse filhos, sinal de que havia algum problema, algum pecado naquela vida, na vida do casal, dentro daquele lar. Por isso, quando eles casaram, esperaram lá uns 3 meses, para ver se a Isabel estava grávida. Nada. 4 meses, nada. 9 meses, nada. 1 ano, nada. E eles começaram a ficar preocupados. O que será que acontece com a Isabel? E aí o Zacarias orando e pedindo a Deus. Ele era um homem de fé, pedia para Deus que Deus agisse na vida deles. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, eles já sabiam que Isabel era estéril, ela não podia ter filhos. Por isso eles ali começaram a pedir então por um milagre. E todos os dias o justo Zacarias e a justa Isabel se ajoelhavam diante de Deus. Eles viviam irrepreensivelmente diante dos preceitos e mandamentos de Deus, eram gente de fé e pediam por um milagre, mas o milagre não acontecia, e não acontecia, e eles ficaram velhos e não aconteceu o milagre. Quanto mais fé, mais milagre; quanto menos fé, menos milagre. É assim? Sim ou não? Não? É bom questionar as coisas, né? E sabe, não sou eu que tenho que responder, quem tem que responder as perguntas é a palavra de Deus. Mas a gente tem que resolver de uma vez por todas essas coisas da cabeça da gente. Desde o primeiro dia que a gente está conversando aqui sobre aspectos diferentes da ação de Deus na nossa vida, e a gente vai ver que não é assim, uma equação simples assim: se eu tiver muita fé, aí vai ter milagre. Porque não é isso que você anda engolindo através do seu aparelho de televisão. Não é isso que você engole quando você liga a sua televisão e você vê gente fazendo milagre, 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 milagre. Por isso, quando eu pergunto, você diz assim: sim, tem milagre igual na época de Jesus. Sim, porque eu vejo na televisão, eu vou em alguma igreja, eu vejo esse tipo de milagre. Outros dizem: não, eu vi milagre lá na minha vida, lá na minha família, no hospital.
Não é verdade? E a gente diz assim, mas não acontece tanto milagre, nem mais, porque falta fé. Se tivesse mais fé, era mais milagre. E isso faz com que você descreia de Deus. Quando em algum momento da sua vida você com fé clama a Deus e pede a Deus, e Deus não faz. O justo Zacarias e a justa Isabel pediam um milagre, e o milagre não acontecia. E sabe, essas coisas tornam a vida espiritual da gente uma vida complicada. Olha só o que aconteceu com Zacarias e Isabel, por exemplo. Quando eles iam para a sinagoga, havia naquela época, diferente de hoje, sacerdotes corruptos. Diferente de hoje, não é? Hoje não tem pastor corrupto, tem? Tem. Tem muito pastor corrupto. Sabe, há uns anos atrás, eu sou pastor há 25 anos, estudei 4 no seminário de teologia. E alguns anos atrás, quando chegava em algum lugar, um hotel, ou para preencher alguma ficha, assim, profissão, e você colocava pastor, existia um respeito. Hoje, quando você coloca pastor, eles olham assim, aproveitador. Porque nós, pastores, estamos nos expondo na televisão. A classe de pastores, fazendo mercado com a palavra de Deus, mercadejando a palavra de Deus, vendendo bênção, vendendo milagre, enganando pessoas, arrancando o couro e a lã das ovelhas. Não existe interesse na ovelha e na salvação dela, mas na lã e no couro. E na época de Zacarias, ele era um sacerdote, um pastor. Existia um monte de sacerdotes corruptos também, já naquela época. E quando ele entrava na sinagoga, acontecia algumas vezes que na frente dele entrava um daqueles sacerdotes corruptos, e ele entrava, e atrás dele uma fila de 4 molequinhos, tudo hominho, porque para o judeu, se fosse filho homem, era maior sinal de bênção ainda. E entrava aquela, uma escadinha assim, até o pequenininho que entrava para dentro da sinagoga assim, e atrás do Zacarias entrava um vazio, porque ele não tinha filho. E quando entrava assim, o sacerdote na frente dele, e ele entrava, o povo olhava para o sacerdote e dizia assim, uau, que homem abençoado aquele, 4 filhos, filhos varões, filhos homens. Que acontece na vida do Zacarias? Algum pecado tem escondido ali, porque ele não tem nenhum filho. Tem algum problema com ele e com a Isabel. A coitada da Isabel, ela ia lá para o rio, e ela ia para o rio para lavar a roupa, junto com as outras mulheres. E sabe, quando lavava a roupa, ela ouvia as mulheres dizendo, Joãozinho, não vai no fundo, moleque, eu vou falar tudo para o teu pai. Pedrinho, olha, você está passando aí perto da grama, a roupa está estendida aí, moleque, eu já lavei tudo isso aí. Ô moleque levado, vem aqui, eu vou botar você de castigo. A Isabel não tinha com quem falar nada, porque ela não tinha criança. De vez em quando as mulheres se reuniam num cantinho, faziam uma rodinha assim, e elas conversavam. Que será que tem de pecado na vida da Isabel e do Zacarias? Porque eles não têm filhos. A língua é tremenda, não é? A comparação. O tanto que a gente olha na vida das pessoas e aponta o dedo para elas, não é? O tanto que a gente quer imaginar se aquele faz certo, se aquele, mas e aquele? Aquele sim, aquele não, não. A gente quer saber da vida dos outros. Olha para a sua vida espiritual. E eles ficavam dizendo, será que eles têm algum pecado escondido? Mal sabiam aquelas pessoas que Deus olhava para para Zacarias e Isabel e via que eles eram justos, irrepreensíveis, andavam segundo todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Era isso que acontecia na vida deles. Um dia, Zacarias já estava velhinho. Ele já tinha parado de pedir por um filho. Isabel já não podia ter filhos, já não menstruava mais, era impossível. Zacarias tinha até alguns problemas na coluna, quem sabe. E um dia, no dia de Zacarias servir no templo, ele entrou velhinho, curvadinho, e apareceu um anjo. Eu imagino que ele teve até dificuldade para olhar para o anjo. E o anjo diz, vim atender o seu pedido. E ele deve ter dito, qual? O da coluna? Disse, não, o do filho. Filho? Mas eu não pedi para ser avô do meu filho, eu pedi para ser pai do meu filho. E Zacarias duvidou que a mulher dele, a Isabel, pudesse ter filhos. Por isso ele ficou mudo até o dia do nascimento do menino.
Coisa tremenda. E eu acho que quando a Isabel passava na rua, aquela senhora já idosa, com a barriga grávida, os menininhos iam perguntar: mãe, o que tem aquela velhinha que está com aquela doença, aquele barrigão todo? Ela está grávida, meu filho, grávida. E quando o neném nasceu, não era qualquer um, era especial. Quem era? João Batista. João Batista não era qualquer um. João Batista veio para preparar o caminho do Senhor. João Batista era um homem de poder nas palavras e nos atos. Quando eu prego, eu venho aqui para um lugar desse, está cheio de câmera assim, apontada para a gente, tem música para atrair as pessoas para ouvir a palavra pela música, tem ar-condicionado, tem iluminação, tem equipamento. São João Batista ia pregar no meio do deserto, e o povo saía de dentro da cidade e ia ouvir João Batista lá no deserto, porque a palavra de João Batista tinha o poder de quem vive aquilo que fala. João Batista vivia aquilo que falava, ele era uma pregação viva, e quando João Batista falava, o Espírito Santo consumia a vida dele, como uma vela que ia se queimando para iluminar a vida das pessoas. João Batista era um homem de Deus, poderoso em palavras. João Batista era tão forte, espiritualmente tão poderoso, que o Senhor Jesus falou o seguinte de João Batista. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? Então me digam, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, e eu afirmo que vocês viram muito mais que um profeta. Eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior, porém quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Segundo Jesus, qual foi o maior de todos os profetas que já nasceram? Qual foi? Tem certeza? João Batista foi o maior de todos os profetas. Quem foi que disse isso? Jesus. Simplesmente isso. Não esqueça disso, nunca mais na sua vida. E eu vou dizer para você, sabe por que é importante saber isso? Não, você não sabe por quê, mas eu vou te contar daqui a pouco. Você vai saber por que é importante a gente saber que João Batista foi maior do que Elias, do que Moisés, do que todos eles juntos, do que Abraão, o pai da fé. Ele foi o maior de todos os profetas. Você vai saber o porquê. Agora, hoje acontecem milagres, sim ou não? Sim ou não? Sim? Mas não são como os da época de Jesus? Não? Ou são? Pensa nisso. Existem milagres hoje. Eu já presenciei muitos milagres na minha vida. Eu já presenciei muitos deles. Existem milagres. Mas existem milagres falsos também, não existe? Pelo menos é o que Jesus disse. E Jesus disse assim na palavra dele: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quando alguém for fazer milagres dizendo Senhor, em nome de Jesus eu ordeno, primeiro de tudo, para você saber se o milagre é verdadeiro ou falso, você tem que saber se ele faz o quê? A vontade do Pai que está nos céus. E Jesus começa dizendo do dia que ele vai voltar, do julgamento final. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? E Jesus diz: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha só que lista interessante. Ele diz assim: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos o quê? Nós profetizamos em teu nome, Senhor. O senhor não lembra disso? Imagina a cena: Jesus volta, ele desce, Jesus ressuscita os que são dele, e de repente um grupo se apresenta: Senhor, nós queremos ir para o céu também. Não vai ser bem assim a cena, mas vamos imaginar: Senhor, nós queremos ir para o céu com o Senhor também, porque nós fizemos um monte de coisa em teu nome, em nome de Jesus. Nós fizemos o quê? Nós profetizamos, nós também expelimos demônios, e nós também fizemos muitos milagres. Não são poucos milagres, fizeram milagres em nome de Jesus. Mas Jesus disse assim, naquele momento: eu vou falar claramente, abertamente, explicitamente: apartai-vos de mim, porque vocês praticaram o quê?
A iniquidade. Ora, iniquidade, profetizar em nome de Jesus é iniquidade? Expelir demônios em nome de Jesus é iniquidade? O que é iniquidade? Pecado. Iniquidade é pecado. Expelir demônio em nome de Jesus é pecado? Fazer muitos milagres em nome de Jesus é pecado? É iniquidade? Jesus disse: eles vão me dizer isso e eu vou dizer para eles: apartem-se de mim, eu não conheci vocês nunca. Vocês fizeram a iniquidade. Mas as pessoas foram curadas, foram milagres. Os demônios foram expulsos, foram milagres. Profetizaram e as coisas aconteceram na vida das pessoas, aquilo que eles disseram: profetizo sobre você. Mas foi iniquidade. Por quê? A própria palavra de Deus responde. Porque eu não posso responder nada, é a Bíblia que tem que responder. E aqui diz em Isaías 8,19: quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Quando alguém disser assim: vai, procura os médiuns, procure as curas espirituais. Todo mundo faz isso. Você é o que? Masoquista? Está sofrendo? Tua família está sofrendo? Você já foi na tua igreja? Não está acontecendo milagre? Você é masoquista. Você quer sofrer? Todo mundo procura. Por que você não procura também? E o texto continua dizendo: respondam para essas pessoas: à lei e aos mandamentos. A lei e aos mandamentos, a palavra de Deus está dizendo: se eles não falarem conforme esta palavra, vocês que estão recebendo os milagres, estão recebendo as bênçãos, estão recebendo as profecias, vocês jamais vão ver a vinda de Jesus e vão se salvar. Jamais. Está conseguindo entender agora como é que a gente sabe quem é de Deus e quem não é? Segundo os seus frutos os conhecereis, segundo a vida da pessoa, se eles estão de acordo com a palavra de Deus, a lei e os mandamentos de Deus. Como é que era Zacarias e Isabel? Viviam irrepreensivelmente segundo os preceitos e mandamentos, todos os preceitos e mandamentos do Senhor, não é? E eram justos diante do Senhor. É o que diz a palavra de Deus. Mas como eu disse, a dúvida não é o problema. Você tem dúvidas na sua cabeça? Tem coisas que não estão respondidas? Dúvidas a respeito da Bíblia? Dúvidas a respeito de Deus? A dúvida não é o problema. O problema é não recorrer a Deus, não clamar a Deus, não buscar a Deus. O Senhor é fiel e a sua palavra também. Um dia eu estava fazendo uma semana de oração, uma série parecida com essa. Eu estava no hotel durante o dia lendo minha Bíblia, quando eu deparei com um texto bíblico. Eu quero que você abra comigo esse texto. Está em Atos, capítulo é o capítulo 12. E o Senhor Deus começou a me responder as minhas dúvidas a partir de Atos capítulo 12, onde do verso 5 ao 11 conta uma história maravilhosa. Presta atenção. Jesus já tinha morrido, tinha ressuscitado, ido para o céu. Os discípulos ficaram pregando o evangelho e começou a haver perseguição. E aqui diz assim, Atos 12, de 5 em diante: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, e Herodes tinha mandado prender Pedro. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Deus já começa a mostrar um cenário. Pedro estava preso, Herodes tinha mandado prender para matar Pedro. Mas a Bíblia diz: havia oração incessante por parte da igreja por Pedro. A igreja estava orando por Pedro em peso. E quando uma igreja se coloca de joelhos para orar, alguma coisa está para acontecer. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados com as suas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Ele estava entre 2 soldados acorrentados dentro da cela, e na porta tinha 2 soldados ainda. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das suas mãos. Disse-lhe o anjo: põe a sua roupa e calça as suas sandálias.
E ele fez assim, e disse mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que estava acontecendo, por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Uau! Eu li aquilo e eu clamei a Deus dizendo: Senhor, é isso aqui que eu quero ver, Senhor. Eu quero ver, Senhor, os milagres que aconteciam naquela época, Senhor. O teu anjo libertando, Senhor. Por que eu não vejo essa coisa acontecendo aqui? Por que, Senhor? Eu quero ver isso. E aí, o Senhor fez assim. Presta atenção. Você não está lembrado do que você acabou de ler? No começo desse capítulo mesmo. Volta lá e lê. É só o começo do 12. Aí nós lemos 12, do 5 em diante. Vamos ler o 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Espera aí. Quer dizer que dali a pouco Pedro vai ser liberto nessa história. Mas antes de Pedro ser preso, o que Herodes tinha feito com Tiago, irmão de João? Matado, decapitado também. Já sei. É porque Tiago, irmão de João, não tinha fé nenhuma, por isso ele morreu. E Pedro, que era um homem de fé, se salvou. Foi ou não foi? Não? Ué, mais fé, mais milagre, menos fé, menos milagre, não é assim? Se fosse assim, aquele povo de Israel que andou no deserto seria o povo de maior fé no mundo, porque ninguém viu milagre como aquele povo. Viram o mar se abrir, viram viram água jorrando da rocha, eles viram as pragas do Egito, eles viram o pão que caía do céu, eles foram alimentados por Deus, uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. Milagres não fomentam fé, não é assim, mais fé, mais milagre, e nem o contrário não acontece. Tiago era um homem de fé, sim, ele cria em Deus, ele amava a Deus, ele foi morto seguindo a Deus, porque ele era um discípulo do Senhor Jesus, e ele morreu em nome de Jesus. E isso me mostra que mesmo com os homens de fé, Deus olha para o cenário dele. Ele sabe que nesse mundo todo mundo que nasce morre, e ele prefere dar para você e para mim a vida eterna. Lembra do que eu disse no último programa? Se Deus tiver que escolher em algum momento entre livrar você de um acidente e você viver nesse mundo e perder a vida eterna, ou deixar você morrer no acidente e você ganhar a vida eterna na volta dele, ele vai escolher te dar a vida eterna e deixar você morrer ou se acidentar aqui. Deus olha a vida eterna, é Deus quem escolhe. Quando a minha vida está na mão de Deus, Deus olha para você, para mim, para todos nós, e todos nós prestamos o mesmo concurso, e Deus olha e diz assim: filho, agora você. Senhor, será que eu também? Eu estou prestando esse concurso faz 7 anos. Não, filho, você ainda. Mas como eu não? Ele prestou o concurso esse ano, já está passando. Senhor, eu estou aqui, eu não aguento mais. Não, filho, você ainda não. Eu vejo o fim desde o princípio. Confia em mim. Eu conheço tudo, filho. O melhor para você. Mas Deus, o melhor para mim, eu estou passando fome na minha casa. Espera aí, filho. Você espera. Você espera. E daqui a pouco, aí chega a sua vez. Ou chega a sua vez de ir para outro lado, porque Deus às vezes está mostrando para a gente que o caminho é outro, e a gente está querendo bater a cabeça, fazer galo para fazer o mesmo caminho sempre. Não é? Ah, pastor, só essa a resposta? Não, não é só essa a resposta. Na verdade, o Senhor Jesus é tão maravilhoso, e a sua palavra, ela é tão fiel. A palavra do Senhor Deus é fiel. Ela não nos deixa sem respostas. A palavra do Senhor Deus é viva e eficaz.
ela transforma a vida da gente quando a gente se expõe ao poder da sua palavra, quando a gente deixa com que a palavra penetre a mente, o coração e a alma, quando a gente se dispõe a seguir o que a palavra de Deus faz, e quando a gente com dúvida questiona Deus e diz: Senhor, eu tenho dúvida. Que maravilha, porque isso é só uma desculpa para eu me aproximar mais do Senhor, e eu vou me aproximar e o Senhor vai responder. E um dia eu estava lendo minha Bíblia de novo, e do nada eu bati os olhos nesse texto, e quando eu li, eu comecei a dar risada sozinho. Esse texto diz assim: Jesus, voltou de novo para o lado leste do rio Jordão. João 10, 40 e 41. Foi para o lugar onde João Batista tinha batizado antes, e ficou lá. Ou seja, aí está dizendo que Jesus voltou para o lado leste do rio Jordão, numa região que era a região de João Batista, onde as pessoas conheciam muito bem João Batista. E olha o que aconteceu ali. Ali diz assim: e muita gente ia ver Jesus, dizendo: João Batista não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele disse sobre Jesus é verdade. E por que eu dei risada quando eu li isso? E por que isso resolveu o meu problema? E por que isso me respondeu tudo que eu queria saber? É porque Deus não faz sentido. Deus não faz sentido. Jesus é o Deus que não faz sentido. Jesus não faz sentido. Como assim? Jesus é o Deus do contrário. Você quer o melhor caminho para o céu? É o caminho estreito. Você quer ser o maior no reino dos céus? Seja o menor. Se alguém bater do seu lado direito, dá o lado esquerdo. Você quer o maior profeta de todos os tempos? Eu dou para você, João Batista, aquele que não fez nenhum milagre. Porque Deus vê as coisas diferente do que a gente vê. E se você e eu não entendemos o que Jesus diz, o que Ele fala, é porque falta para a gente contato com Deus e enxergar o mundo espiritual. Jesus chamou de maior profeta de todos os tempos, maior do que Elias, do que Moisés, do que Enoque, do que todos eles juntos, João Batista, aquele que não fez nenhum milagre. Mas eu meço o poder de Deus e de uma igreja ou de alguém através do milagre, e até o meu próprio. E eu dou um prato cheio para o inimigo, para ele ficar na minha cabeça dizendo assim: você é um nada, que cristão que você é, cadê o milagre? E eu fico: está vendo Deus, o inimigo está me oprimindo, eu não me sinto nada. Deus, faz um milagre na minha vida, Senhor, porque eu preciso de um milagre. Não é o que a gente fala? O Senhor Deus sabe a hora de fazer, como fazer e quando fazer. E se você olhar na história da Bíblia, nem tem tantos milagres assim. Você imagina que descrito nesse livro tem 6.000 anos de história do mundo. Distribui esses milagres todos que estão contados aqui em 6.000 anos. Você vai ver quanto milagre vai dar por ano. Quanto milagre vai dar? Na verdade, nós esperamos milagre o tempo todo porque nós somos egoístas. Nós queremos que Deus seja o gênio da lâmpada. A gente espera um Deus do nosso gosto. A gente está acostumado com a lojinha de conveniência, e a gente entra na igreja e acha que é a lojinha de conveniência. A gente só pega dela o que é conveniente para nós, não é verdade? Só aquilo que eu gosto, só o que eu quero, o que é bom para mim. E eu formo Deus à minha imagem. Eu esqueço que Deus é que me formou a sua imagem e segundo a sua semelhança. Mas o Senhor Deus quer moldar você, moldar o seu caráter. O Senhor Deus agiu em algumas épocas do mundo. Aliás, o primeiro milagre que Deus fez na história desse mundo foi quando o mundo já existia mais ou menos 1.200 anos, levando Enoque para cima, para o céu. Depois, no dilúvio, botou os animais sozinhos para dentro da arca. Eles entraram sozinhos, milagre, um negócio contra a natureza, as leis naturais. Depois, 400 anos o povo passou no Egito e Deus se calou. Deus não fez milagres. Deus falou com Abraão, Isaac e Jacó, mas não falou com José. Deus se calou ali. Mas depois veio Moisés, e através de Moisés Deus esbravejou, falou, salvou o povo, fez milagres, e Deus atuou. 400 anos antes de Jesus nascer nesse mundo, Deus de novo se calou. Não teve profeta na terra. Quando Deus está para fazer uma grande investida, quando Deus está para executar um juízo na terra, antes Deus se cala. Você não tem a impressão que Deus está calado? Não tem? Será que está para acontecer um grande juízo nessa terra? Será que Deus está para agir como Ele agiu com Moisés? Aqueles milagres?
Será que Deus está para agir como Ele agiu com Jesus e com os apóstolos no Pentecostes? Com os milagres? Será que nós estamos para viver uma grande época de milagres que está aí pela frente? Será? Se você fosse falsificar uma nota, você ia fazer uma nota falsa de R$150 para distribuir por aí? Gastar à vontade? Hã? Com certeza não. Porque ela não existe, né? Ninguém falsifica o que não existe. Em primeiro lugar, onde você fosse dar nota, isso é brincadeira, já ia rir da sua cara. Não existe essa nota aqui. As pessoas falsificam o que existe. E sabe por que o mundo está tão cheio de falso milagre? É porque Deus está para agir nesse mundo. Quer saber como? Você vai ter que voltar aqui. Você vai ter que ligar sua TV no próximo programa. Milagreiro é só Deus. E Ele é o seu Deus, é o meu Deus. Ele está à sua disposição, tanto quanto à minha disposição, o tempo todo. Se você quer saber como conhecer esse Deus, como amá-lo, como fazer a fé crescer, como tirar dúvidas, se você quer saber como se aproximar desse Deus de tal maneira que vocês cheguem tão perto, que não tenha mais como separar, esse é o lugar, esse é o programa. Hoje, o quarteto vai cantar a última música. Enquanto eles cantam, o Espírito de Deus vai passar aí de novo. Eu quero de novo olhar para você que não entregou o coração a Jesus. Se você já veio aqui alguma noite, você não precisa voltar aqui na frente agora. Se você já entregou o coração a Jesus publicamente, não precisa vir. Mas você que um dia entregou o coração a Jesus, mas se afastou dele, cortou o relacionamento com ele, anda longe dele, não consegue ter visão das coisas de Deus, nem de quem é Deus e do que Ele faz e como faz. Se você nunca entregou o coração a Jesus publicamente, por isso falta essa conexão com Ele, Jesus vai passar por aí para chamar você. Ele quer fazer um milagre na sua vida. Sabe por que João Batista foi o maior de todos os profetas? Porque João Batista fazia o maior de todos os milagres. Por isso o nome dele era Batista, porque ele batizava nas águas. E o milagre que ele fazia era arrancar corações de pedra e colocar no lugar corações de carne, de fé. Esse é o maior de todos os milagres. Porque quando você vive uma vida miserável como você vive, quando você não consegue controlar seus sentimentos, quando você não consegue controlar os seus vícios, quando você está indo por um caminho cada vez pior e não consegue se levantar, quando você não tem fé, quando através da sua vida você cospe na cara de Deus, você sabe que só um milagre, o maior de todos, pode mudar a sua vida. Por isso, se você quer ver o maior de todos os milagres acontecer essa noite, você vai sair daí e vai vir para cá. Mas não é para todo mundo o convite, mas é para você que está aí em casa também. E se o Espírito falar com você, não resista, vem, levanta aí no sofá, vai para frente da tela da TV, porque Deus alcança você onde você está, assim como você aqui. Mas quando eles acabarem de cantar, eu vou orar. Não vou ficar esperando, não vou ficar chamando, não vou ficar convidando. Eu vou orar. Por isso você tem 3, 4 minutos para sair daí e vir aqui, para que o maior de todos os milagres aconteça na sua vida. Eu vou ficar ali orando. Lembra Pedro? A igreja ficou intercedendo por Pedro. A igreja. Eu vou ficar aqui, intercedendo por você. E você que tiver alguém lutando aí do seu lado, dá a mão e vem junto com ele. Agora a música toca, o Espírito de Deus toca o seu coração. Enquanto ele toca aí, não diga não para ele. Nem espera um pouco, nem depois, nem não estou preparado. Se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Se
seus olhos no Salvador, se o mal carregou, seus sonhos e seu valor, Jesus vai renovar o seu ser e vai cumprir a promessa da vida eterna. Só basta você aceitar e querer. Jesus vai vencer por você, vencer por você. Amém. Hoje o Senhor deseja fazer um milagre na sua vida, na minha vida. Mas Ele precisa da sua permissão, da sua. Ele precisa que você permita. Ele não arromba corações, quem arromba é o inimigo só. E eu disse para vocês que quando acabasse eu iria orar, que ia ter só a música para o Espírito tocar no seu coração e você aceitar. E eu não posso fazer diferente. Embora o meu coração esteja desejoso de ficar aqui chamando e insistindo. Mas algumas vezes, na maioria delas, o tempo é curto. E a decisão tem que ser tomada na hora certa. Certa. Hoje nós vamos orar, sem ninguém na frente. E eu vou orar para que o Senhor Deus haja na sua vida, no seu coração. No seu também. Feche os olhos, Deus amado. Estamos aqui, Senhor, ouvindo a sua voz, falando conosco, insistindo e dizendo: filho, eu quero realizar esse milagre na sua vida. Sou o único que pode, ninguém mais pode. Se você deseja, se você quer, filho, você pode falar comigo, mas não fique parado, não fique inerte, não fique sentado. Ó filho, eu manifestei o meu amor por você. Você precisa manifestar o seu amor por mim também. Não dá para me amar secretamente, tem que ser publicamente, filho. Eu amei você publicamente. Ó Senhor, toca cada coração e ajuda o Senhor a se moverem na sua direção. Que não fiquem parados aonde estão. Visita, Senhor, aqueles que sinceramente olham para o Senhor, se levantam diante do Senhor para dizer: ó Senhor, eu te aceito, eu te quero, toma-me nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém, Senhor.